Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2025 e o título desse trimestre é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E desta vez vamos estudar a lição número 11, 14 de setembro de 2025, será ministrada presencialmente. É o Dia Nacional de Missões. E o título desta lição é Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. O texto áureo diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Está em Atos 10, versículo 47. A verdade prática diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe, hoje até um pouco maior do que costumeiramente, se encontra no livro de Atos, capítulo 10, primeiro do versículo 1 ao 8, depois do 21 ao 23 e depois do 44 ao 48. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora a partir do versículo 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Agora vai ser 44, né? Começando de novo aqui. Paramos no 23, agora 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então vamos aqui. A introdução da lição nos diz: Nesta semana estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações.
o apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro, que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Nós estamos estudando esse trimestre a igreja em Jerusalém, em vários aspectos dela. Começamos lá no capítulo 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e fomos caminhando. E em alguns momentos há uma necessidade, por até falta de tempo, são 13 lições, para que eu aborde todos os pontos que ele terminará. Hoje nós estamos na antepenúltima lição, ainda teremos a lição 12 e 13, e a 13 vai considerar o concílio que houve em Jerusalém, que já está no capítulo 15 de Atos. Então aqui ele pula alguns eventos e pega os principais. Ponto. A lição de hoje, repetindo o título, é uma igreja, vamos lá, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Então, o que ele diz aqui Pedro, se você abrir a Bíblia aqui, vou até abrir a Bíblia aqui antes, aqui, já que a gente pulou da perseguição no capítulo 8 e não leu o capítulo 9, também não irei ler, por causa até de tempo também, mas só entender os acontecimentos. No capítulo 9 vem a conversão de Saulo, no caminho de Damasco, ele passando a ser perseguido, e quando chega no final do capítulo 9, antes de chegar à questão de Cornélio, a partir do versículo 32, nos vai mostrar a cura de Enéas, um paralítico, e a ressurreição de Tábita, ou Dorcas. Então, Pedro estava indo por toda parte, agora já, diferentemente da lição passada, que os apóstolos ficaram em Jerusalém, e aí os dispersos foram pregando, mas nesse momento Pedro também andava por todas as partes. E veio aos santos, àqueles que haviam se convertido, em Lida, e ali curou Enéas. Depois, o que acontece? Na sequência do texto, ele pregou, as pessoas, alguns que estavam em Lida aceitaram Jesus, e lá em Jope morreu uma mulher temente a Deus chamada Dorcas, ou Tabita. E essa mulher, eles não enterraram ela, eles chamaram a Pedro para que orasse por ela. Ela morreu, versículo 37 diz que ela morreu. Lavaram, depositaram no quarto, mandaram um recado para Pedro, Pedro veio e orou, e aquela mulher ressuscitou. Foi notório em toda Jope, e muitos creram, e ali Pedro fica em casa de Simão, ou curtidor. Curtidor aqui é uma profissão. Então, enquanto Pedro está ali, porque todas as coisas têm um propósito da parte de Deus, lá em Cesareia, Cornélio, como diz o nosso texto bíblico em classe, um anjo aparece a ele, diz que Deus tinha recebido, ele era um romano, ele era um centurião, ele estava sobre 100 soldados romanos. Segundo alguns historiadores, diz aqui também que ele era centurião da corte chamada italiana. A corte seria a 10ª parte de uma legião de soldados. Sendo uma legião 6.000 soldados, a corte seriam 600 soldados, e ele estava responsável por 100 homens, ali na cidade de Cesareia. Era um romano, mas ele teve um conhecimento com a lei judaica, com Deus de Israel, e era um homem que orava a Deus e também dava esmola. O anjo apareceu e disse: olha, Deus está em memória diante do Senhor, mas vá lá, manda Jope chamar Pedro, que ele vai te dizer o que você tem que fazer. No transcorrer da lição, nós vamos comentar isso com mais desenvolvimento.
E aqui, de certa forma, começou-se de uma forma mais profunda os gentios chegarem à salvação. Pastor, mas o povo de Samaria não era gentil? Sim, mas eles tinham uma certa similaridade com os judeus, porque era um povo híbrido, um povo que viveu lá na época em Samaria, foi colocado em Samaria na época do cativeiro de Israel. Israel foi para o cativeiro, aquele povo foi trazido pelo rei da Síria, uma mistura de povos, e eles tanto tentavam servir ao Deus de Israel, como serviam a outros deuses. Até Jesus prega a mulher samaritana, Jesus conta a parábola do bom samaritano, e toda aquela questão lá. E aí se converteram, mas tinham uma certa ligação com o judeu. O próprio eunuco da rainha de Candace, que se converteu depois na pregação de Filipe, quando ele sai de Samaria, o Espírito manda ele para um lugar que está deserto, ele prega aquele homem que leva o evangelho até a África. Ele também era ligado, ele foi a Jerusalém para adorar. Mas agora nós estamos diante de um gentio, completamente, servindo totalmente diferente. E ele é alcançado pela pregação de Pedro, que nós vamos estudar aqui. Aí ele termina a introdução dizendo, Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes, e será o último ponto da lição. Então vamos aqui. A revelação de Deus aos gentios. Primeira subdivisão 1, visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10, 3. Não é comum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, como está no versículo 2, que lembra na leitura em classe. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10, 22. Na carta aos Hebreus, há um texto que diz que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas o Senhor não colocou essa função como os anjos. Os anjos são os espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Um pequeno parêntese para falar alguma coisa aqui. Não é antigo, ou melhor dizer, não é novo, o culto aos anjos. Paulo combate isso na carta aos Colossenses. E hoje na igreja evangélica brasileira, muitas vezes, há uma celebração sobre a figura do anjo. O anjo é espírito ministrador para aqueles que vão herdar a salvação. Quem tem que pregar o evangelho? Quem tem que pregar o evangelho? Vamos lá. Eu vou só ler um primeiro texto de vários que eu gostaria de ler. Mas preste bem atenção neste texto aqui. 1 Coríntios, preste bem atenção. Esse texto é Paulo dizendo. E esse texto vale para cada um de nós, servo do Senhor. Ele diz assim no versículo 16 do capítulo 9, 1 Coríntios, Paulo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. É de mim se não anunciar o Evangelho. Ora, pastor, isso aqui é Paulo. Ele era apóstolo. Não. Ele está falando de alguma coisa como servo de Deus. É imposta essa obrigação. Qual a obrigação? De pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Vimos semana passada que os dispersos de Jerusalém, os dispersos eram apóstolos, os dispersos eram pastores, não, eram pessoas que nem o nome deles foi citado, e saíram dali e pregaram em vários lugares. Pregaram em vários lugares. Semana que vem nós vamos estudar, hoje nós estamos estudando uma igreja hebreia,
na casa de um gentio. Semana que vem nós vamos estudar uma igreja, a primeira igreja totalmente gentílica. Totalmente gentílica. Eu vou até dizer para você o título da lição que vem, para adiantar aqui. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Essa igreja foi começada em Antioquia por um grupo de dispersos. Então quem tem que pregar a palavra? Pastor, começa aqui essa ideia? Não, a ideia começa lá na grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Isso não foi dito, pastor, foi dito para os 12. Não, foi dito para cerca de 500 irmãos que estavam ali antes de Cristo subir aos céus. A obrigação de cada um. Pastor, mas eu não vou ser missionário. Já falamos aqui em lições anteriores que todos nós somos missionários. Você talvez não seja missionário transcultural, ou seja, você não vai sair você não tem essa chamada de Deus para sair do Brasil para pregar na África. Nós, Igreja Metodista Pentecostal, ajudamos missionários da Assembleia de Deus do Columbandê. E, por exemplo, lá já teve missionário que esteve no Senegal. Hoje, esse mesmo missionário, esse casal missionário, está na Polônia. Tem um missionário que começaram o trabalho em Minas Gerais, passaram cerca de 11 anos na Espanha, em pelo menos 2 cidades, constituíram uma igreja local lá, e agora voltaram para o mesmo trabalho lá em Minas Gerais. Há missionários em Cabo Verde, na Colômbia. Há um missionário, um casal de missionário com a sua filha, que está aqui para o tratamento da filha, em Guiné-Bissau. Isso eu estou falando da Assembleia de Deus, a qual nós ajudamos. Mas se você pegar, fazer qualquer pesquisa na internet sobre missionários, você vai ver que os batistas, presbiterianos e outras denominações, outras assembleias, tem missionário em vários lugares, em todos os lugares. Então, esses são os missionários transculturais. Deus chamou para esta obra de ir lá para a transcultura. Aos missionários nacionais, que saem do seu estado, aqui no Brasil, a nossa divisão é estados, ou cidade, sai do seu estado e vai para outro estado, onde há uma maior dificuldade de pregar. Essa mesma Assembleia de Deus que é junto tem missionário no Piauí, Pernambuco, Vale de Jequitinhonha, Barbacena e Alfredo Vasconcelos, em Minas Gerais. Então, E eu, pastor, mas eu não vou sair daqui do Rio de Janeiro para pregar no lugar nenhum. Você vai pregar na sua casa, para os seus familiares, vai pregar na rua que você mora, para os seus vizinhos, vai pregar aonde Deus te colocar. Quando nós estamos falando pregar, não é chegar no meio da rua e abrir a Bíblia, não é só isso, podemos fazer ar livre. Tem 12 irmãos no centro aqui da cidade do Caxias, no calçadão da Zé de Alvarenga, um deles até o nome dele é Max, irmãos, quando lembrar, orem por ele. Está ali pregando a palavra, sem microfone, sem nada. Ele abre a Bíblia e começa a falar de Jesus para as pessoas. Muitos o ridicularizam, mas certamente aquela palavra está entrando na mente de alguém. Mas eu não estou dizendo isso, você tem que ir para o meio da rua fazer isso, a não ser que Deus te chame para fazer isso. Mas você pode pregar entregando folheto, testemunhando, conversando e com a sua vida. Então, todos temos que pregar a palavra. Não somos anjos. Isso já vai voltar aqui em toda essa lição. O anjo não foi pregar Cornélio. Não é essa a função do anjo. O anjo foi dizer a Cornélio como ele deveria fazer para ouvir o evangelho. Porque Cornélio era como diz aqui o ponto, era temente, era um homem temente a Deus, mas Deus queria salvá-lo. E aí eu vou fazer uma outra colocação desse ponto. Às vezes a gente olha assim para uma pessoa que não é evangélica, não é protestante, não aceitou Jesus como Salvador ainda, e vê aquela pessoa que ela tem uma outra religião, não vou citar nenhuma religião aqui, mas que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Puxa, mas essa pessoa é tão boa, era um ótimo cidadão, era um exemplo de vida. Às vezes, muita gente, até mais do que os próprios que se dizem cristãos. Meu amado irmão, você não será, a pessoa não entrará no céu, ninguém, nem você nem ninguém, porque é bonzinho, porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz sendo nós ainda pecadores. Pecadores todos nós somos. E a única maneira de cobrir o nosso pecado não é dando esmola, não é ajudando os pobres,
não é sendo um bom cidadão. Nada disso vai cobrir os nossos pecados. Nossos pecados só serão cobertos pelo sacrifício de Cristo com seu sangue derramado na cruz do Calvário. E para isso, todos os homens, qualquer um homem, nascido em qualquer época, qualquer situação, qualquer lugar, precisa aceitar a Cristo como Salvador. Entender que ele é pecador, que só Jesus pode perdoar os seus pecados e que ele precisa se arrepender. E aí, isso é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E o homem, então, entrega a sua vida a Cristo e passa a viver de acordo com a vontade do Senhor. Não é fazendo boas ações como será salvo. Cornélio era um ótimo cidadão, maravilhoso, dá testemunho até para os judeus, todo mundo, mas ele precisava entender a salvação. E como aqui o texto diz claramente para Pedro, mais uma vez eu digo, é para nós. Você pode ter um amigo, um vizinho, um parente que é uma excelente pessoa, mas você tem que falar de Jesus para ela. Você tem que apresentar o Evangelho da salvação. Voltando à lição passada, o disperso pegar a palavra e Filipe testemunhava de Cristo. É isso que você tem que fazer. E eu tenho que fazer, nós temos que fazer. A última frase da lição, apenas para repetir, vamos entrar no ponto 2, não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Agora vamos para a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, que é o versículo 10, que eu acho que não está citado aqui na lição. Vamos lá. Como não está citado, eu vou ler. Quem sempre diz que aqui é um estudo bíblico, qual nós precisamos estar sempre embasado na Bíblia. Então, esses textos aqui citados são realmente para ler. 10:10. A introdução vai até o 8, depois pulou para o 22 e tal, a leitura bíblica. E, tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento científico. A gente vai comentar isso aqui depois. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia que o impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, no meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Eu vou dar um exemplo aqui antes de comentar Pedro. Vamos lá, meu amado irmão. Sobre essas convicções que ele diz que a gente pode ter. Há um filme missionário, eu não lembro o nome dele, gostaria até, eu acabei lembrando somente agora, no meio da ministração, que ele conta, um filme de fatos reais, que ele conta a história de um missionário, um grupo de missionários que foi pregar ali não lembro qual região, foi na América Central, num país daqueles ali, e foram mortos covardemente, um ataque daquela tribo ali que vivia naquele lugar. E, passado algum tempo, a esposa de um daqueles missionários, que era o líder deles, se propôs, juntamente com outras pessoas, foi lá e pregou para aquela tribo. E o chefe daquela tribo, que tinha programado e feito o ataque, eu acho que foi ele mesmo que tinha matado a esposa dela, se não me engano, se converteu, e muitos daquela tribo se converteram. Então você não pode entrar numa ideia de que eu vou evangelizar, mas espera, eu vou evangelizar, mas olha só. Por exemplo, vamos aqui no Brasil, traficante ele merece perder a salvação dele, então não vou nem pregar para ele. Você já entra com uma ideia assim. Ou outro grupo qualquer, enfim. Não. Você não pode ter esse preconceito. Pedro, isso está muito arraigado a Pedro, um problema cultural. O judeu, ele vivia separado do gentio por vários motivos. Enfim, a ideia que o judeu, não era bem a ideia que Deus queria, porque Deus salvou no Antigo Testamento a Raabe, a Ruth, a Naamã, a viúva de Sarepta. Então veja, meu amado irmão, que
O Senhor demonstrou muitas vezes, usando os homens de Deus, mulheres de Deus, para que pessoas viessem ao conhecimento da salvação, mesmo não sendo judio. Mas o judeu achava que a salvação era para os judeus, era para os judeus, era para os judeus, não tinha que para nação nenhuma. Isso quando a igreja aceitou, entendeu, os judeus que aceitaram a Cristo e começou-se a igreja, eles entenderam que a igreja era para que os judeus se convertessem e ali agora virasse um Israel de Deus, sei lá, enfim. Mas o Senhor já tinha falado no seu próprio ministério. O Senhor já tinha. Jesus curou a mulher. Perdão, não curou. Jesus curou a filha da mulher sirofenícia, né? Curou a filha da mulher. Ela não era uma mulher judia. Jesus pregou a samaritana. Jesus fez milagre na vida de um centurião também. Então Jesus mostrou que não era, a pregação dele não estava restrita aos judeus para se converter. E eles acharam isto. E Pedro ainda estava imbuído disso. Para que Pedro, ao receber a visita daquelas pessoas que Cornélio ia mandar para chamá-lo a pregar, e ele tinha esse bloqueio de entrar na casa de um gentio, ele pudesse entender, o Senhor deu essa visão. Ele subiu por orar, era um homem de oração, por isso é importante você ser um homem e uma mulher de oração. E ser um homem e uma mulher de oração não é ir no dia específico que a tua igreja marca um culto de oração, uma consagração, uma vigília. Tem que ir, tem que participar, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas você, na sua casa, tem que ser a tua vida de oração. Pedro não estava numa igreja, ele estava na casa de Simão Curtidor, deixou lá o pessoal fazendo o almoço, subiu ao terraço, e ali naquela hora de oração, o Senhor fez com que descesse um lençol, animais de toda espécie, ele teve aquela visão, e o Senhor falou uma palavra que ele não conseguia entender, mas que depois ele foi entender, inclusive na continuação de toda a situação, a qual ele teve que ir na casa de Cornélio. Ele diz aqui, Deus sabia o impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E aí fez ele ter essa experiência importante para ele e importante também para nós, para que tire de nossa mente todo bloqueio em pregar a palavra, seja a qualquer pessoa. Eu tive o privilégio de pregar na Frei Caneca, não sei se foi em 91, acho que foi em 1991, assim que eu saí do seminário. Havia um irmão muito amigo meu, Antônio Carlos Souza Costa, que era da Igreja Assembleia de Deus da Penha, que hoje é Vitória em Cristo, e eles faziam um trabalho no presídio, não era naquele dia foram fazer um trabalho no presídio, eles faziam todo mês, acho que era uma vez por mês. E ele me chamou para pregar lá no presídio, e eu fui, estive ali na Frei Caneca pregando a presos. É muito bom. Não tem que ter bloqueio, pensamento. Não, aquelas pessoas precisam. Tinha um irmão, uma vez me chamou, não pude colaborar com ele naquele momento por algum motivo, mas que fazia um trabalho de pregação e de ajuda a presos lá no Bangu 1. Aí já era o Bangu 1, um pastor amigo meu. Então, tem que pegar qualquer pessoa, não importa quem seja. Vamos agora para a terceira subdivisão, ponto 1. A urgência da pregação. Vamos dizer, opa, agora urgente. Vamos lá. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando o anjo eleito, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica que Deus quer salvar a todos. Opa, pastor, Deus quer salvar a todos? Vamos lá, meu amado irmão. Eu vou parar aqui para ler, depois a gente continua. É texto bastante conhecido, mas vamos lá, 1 Timóteo 2,4. Eu vou ler o 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pastor, vai parar por aí? Não, eu vou ir um pouco mais além do que o nosso amado irmão aqui da escola dominical colocou. Eu vou para 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, que é a vinda dele, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longano para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Você está prestando atenção no todos?
Eu vou ler um texto para você que está em 1 João 2:2. Esse texto eu usei na pregação de ontem, no meio da pregação. E ele é a propiciação, Jesus Cristo, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ah, pastor, termina aí? Não, eu vou dar umas 3, 4 citações para você e ainda não terminará porque terão outras. João 12:32. Eu quando for levantado na terra, Jesus falando da forma que ele ia morrer, né, na cruz, a todos atrairei a mim, todos. E vamos para a última citação que eu vou fazer aqui, não é a última, acabou a citação, não tem mais nenhuma, não. 19:10, embora não fale todo, mas quando Zaqueu publicando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Depois a gente comenta, vendo aqui esse ponto. A igreja deve levar adiante a grandiosa mensagem de pregar o evangelho a toda criatura, já citei isso, Marcos 16:15, ele para todo mundo pregar o evangelho. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, 1 Coríntios 1:21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando o anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Opa! Tem muita gente esperando. Lembra que eu falei que todos somos missionários? Mas que você não quer dizer que você vai para fora do país ou vai para outro estado. Você pode ser missionário. Inclusive tinha um corinho que a gente cantava com criança, até acho que para os meus netos agora ainda tem lá no Três Palavrinhas, a gente colocou uma vez. Quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. E tinha outra parte que era: quero atravessar os verdes mares para levar as novas salutares. Você pode ser mensageiro para o teu amiguinho, nesse caso do corinho das crianças, que é o teu vizinho, o teu amigo, o teu fome, falando. Aí tem gente que está esperando o anjo aparecer e dizer: vai pregar a palavra. Não precisa anjo aparecer, porque Marcos capítulo número 16, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, é imperativo, não é opcional, é uma ordem. Vai e prega, vai e prega, vai e prega. É uma ordem. Você tem que cumprir essa ordem. A urgência da pregação. Por que está urgente, pastor? Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, meu amado irmão. Ele está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Vai esperar para pregar? Não, pregar depois não vai pregar. Ele vai ser arrebatado, você não vai pregar. Vai pregar o quê? Para quem? Você já foi arrebatado. E depois do arrebatamento, nós que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, queremos que venha a grande tribulação. E aí o negócio vai ficar feio nessa terra. Então a hora de pregar é hoje. Veja bem, meu amado irmão. Pastor, todo mundo que eu pregar vai aceitar Jesus? Não, meu amado irmão. Pedro pregou o primeiro sermão, 3.000 almas aceitaram Jesus, mas você acha que só tinha 3.000 almas em Jerusalém? Você acha que só tinha 3.000 almas ali? Não, 3.000 almas aceitaram, mas um bocado deles não aceitaram. Depois foi perseguido pelos próprios sacerdotes, que devem ter ouvido a pregação também, os líderes ali judaicos. Na segunda pregação, cerca de 5.000. Então, tinha mais gente. Não, você prega. Não importa o resultado. Voltando à lição de Estevão, estudamos. Quando Estevão morre, a lição diz isso, eu sempre já preguei isso também, creio dessa forma, o testemunho de Estevão na sua morte impactou a Saulo, que estava ali para dar validade a quem estava matando ele. Então, veja que certamente, às vezes até sem que você saiba a tua palavra hoje, pode alcançar alguém em algum dia. Carta aos Coríntios. Um rega, um planta, outro rega, outro colhe. E Deus dá o crescimento. Então, lança a palavra, lá em Eclesiastes, lança teu pão sobre a água, e depois de muitos dias o acharás. Então, tem que pregar a palavra. Vamos lá, meu amado irmão, para a segunda subdivisão. Até esse primeiro ponto eu passei até um pouquinho mais do que eu pensava em passar no tempo aqui. A salvação dos gentios, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e a sua casa. Atos 11, aqui na verdade é 10:14, não deve ser 11:14 não.
Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorreu. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10, 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10, 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que qualquer nação teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Ele foi forte, bateu forte aqui, mas é verdade, meu amado irmão. Tem que se falar a verdade. Então vamos lá. Não está citado na leitura bíblica em classe, então vamos citar literalmente o que ele falou aqui. E abrindo Pedro a boca, como é que Pedro pregou? Então, que Pedro foi lá pregar. Qual a pregação de Pedro Gentil? Como é que ele fez? Vamos lá o que ele falou. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Que acepção? Escolher. Deus não escolhe. Então, cuidado com esse negócio. Deus escolheu um para ser perdido e o outro para ser salvo. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro disse isso aqui. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando que a paz do Senhor Cristo, este é o Senhor de todos e tal, e ele começa a pregar. Bom, o versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, tal. Então, voltamos a Filipe, na lição passada, que já citamos. Pedro pregou a Cristo. Tem que se pregar a Cristo, meu amado irmão. Eu fico pensando hoje, volto a dizer o que eu disse semana passada, as pessoas pregam autoajuda. Hoje se prega muito, você vai conseguir, você vai fazer, você é o cara, você é o tal, é só vitória. Meu amado irmão, tem que se pregar a Cristo. Ou então se prega muito e se ensina muito cura divina e milagres e resolução de problemas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ficar curado e não ser salvo? Jesus curava e fala assim, vai, a tua fé te salvou. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber? Jesus tinha o discernimento de entender que aquela pessoa não somente foi procurar a cura divina, mas queria a salvação. Muitas pessoas hoje vão à igreja para serem curadas, para prosperarem financeiramente, para ter os seus problemas resolvidos, mas não querem e não recebem. Tudo bem, não vamos ter cura divina? Temos que ter. Está até faltando isso muito no nosso meio pentecostal, operação de milagres. Mas, na sequência disto, tem que ser dito, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus. Aí eu volto, sempre a gente gosta de citar a última frase, que às vezes é dita aqui nos pontos, porque são importantes. Uma frase muito boa dele, era até anterior. Primeiro, Cristo é o centro do Evangelho. Não tem Evangelho sem Cristo. Ao pregar o Evangelho, mas não citar o nome de Cristo não. Porque quando você cita o nome de Cristo, meu amado irmão, você não é bem Cristo não. Fala de Deus, todo mundo gosta. Mas quando fala de Jesus, aí já tem gente que torce o nariz, não quer ouvir. Mas o Evangelho é Cristo, não tem o Evangelho sem Cristo. Tem que falar de Cristo, 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 a morte dele na cruz do Calvário, a expiação, a redenção, a reconciliação, enfim, santificação, tudo. Agora depois ele fala, olha pessoal, ele é o eixo em que todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo, não estar em Cristo é não estar salvo. Então, a minha posição de salvo, veja bem, é estar. Estar não está falando de uma coisa contínua. Mateus diz lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Onde pregava na igreja sobre expiação, e falei mais uma vez, tenho falado várias vezes aqui também. A salvação tem começo, meio e fim. Começo quando você aceita Jesus, o meio todo esse momento em que você vive aqui na terra depois de salvo, e o fim é na tua morte ou no dia do arrebatamento da igreja. Porque se tiver o começo e não tiver um fim, você não perseverar,
você vai perder a sua salvação. Nós cremos assim, nós somos de uma linha arminiana e aureliana e cremos que o homem pode perder a sua salvação baseado na Bíblia. Ah, pastor, você está baseado em Armínio, John Wesley, em fulano de tal. Não, estou baseado na Bíblia. Lemos a Bíblia e entendemos que o homem pode sim perder a sua salvação, ele tem livre-arbítrio. Mas não é o caso aqui. É desse específico desse ponto. Então, pregação aos gentios. Os gentios precisam ouvir falar de Jesus. Quem vai pregar para eles? Nós. Quem é gentil aqui, pastor? Todo aquele que não aceitou a Cristo como Salvador. Todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Temos que pregar a todos. Não podemos dizer, quero pregar esse, aquele não quero. O que é bem receptivo eu quero pregar, o que não é receptivo eu não preciso pregar. Não, a todas as pessoas. Quer judeus, quer gentios, todos eles são objeto do amor de Deus, como o autor aqui da lição nos fala neste ponto. Agora vamos para a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Versículo 43. Também não está citado na lição. Isso aqui é importante, porque eu já falei aqui, mas vamos repetir. Então vamos ler aqui. Toda a lição está baseada em Atos 10, somente, logicamente, o autor não poderia colocar os 48 versículos na leitura introdutória. Então ele vai citando versículos aqui e ali, para que a gente também possa aprender. Então vamos lá, 10, 43, a minha Bíblia sempre agarra aqui, né? A este dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então é necessário o arrependimento. Todos que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios e demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. E agora ele já cita um texto que, praticamente, já seria até da semana que vem, Atos 11, versículo de número... Não, na verdade é dessa lição ainda, a lição que vem vai falar. Aqui já é a reação para a questão de Pedro. Ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. O que aconteceu? Quando Pedro prega, Pedro tinha esse temor e tinha razão, porque quando ele prega, ele recebe batismo com a expressão, como vamos estudar no terceiro ponto, ele acaba batizando ele nas águas, e quando ele volta, permanece um tempo com ele, quando ele volta, ele aqueles que eram da circuncisão, tipo os judaizantes, em Jerusalém, questionados sobre ele ter entrado na casa de gentios, permanecido na casa de gentios, e aí ele vai e explica tudo o que aconteceu. E aí eles, peraí, Deus tem dado arrependimento até mesmo aos gentios. Então veja, meu amado irmão, voltando àquilo que a gente já falou aqui, por que João Batista pregou o arrependimento? Por que Jesus pregou o arrependimento? Se eu já estou marcado, independente de qualquer coisa, para ir para o céu, e outra pessoa já está marcada para ir para o inferno. Então, eu vou me arrepender por quê? Vamos dizer que, dentro dessa lógica, eu esteja marcado para ir para o inferno. E eu chego aqui tentando me arrepender. Como assim? Mas não adianta. Não adianta. Então, é uma pregação que passa a ser estranha. Porque o João Batista falou arrepender, não tem que arrepender, porque você já está marcado. Não existe isso, meu amado irmão. Com todo respeito, e amo meus irmãos também que creem na predestinação, acho que eles vão para o mesmo céu que eu vou, espero encontrá-los todos lá. Alguém pensa assim, os arminianos têm raiva dos calvinistas, não gostam. Não, espero encontrar Calvino,
espero contar todos esses homens lá, fizeram um grande obra para Deus, tiveram seus defeitos, como eu também tenho, todos nós temos, cometeram seus erros, e eu não vou ser salvo por ser arminiano, e o outro não vai ser salvo porque é calvinista, ou por outra qualquer corrente teológica. Não vão ser salvos por ter crido e aceitado a Cristo como Salvador e Ele ter perdoado nossos pecados. Então, mas eu não consigo entender na Bíblia isto. Arrependei-vos, o arrependimento. Deus nos deu a escolha. Eu até disse ontem, para passar para outro ponto, na pregação, que alguns irmãos creem que o livre-arbítrio terminou no dia que Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, acabou. O homem não tem mais livre-arbítrio. Mas eu citei Caim e Abel. O Senhor diz para Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Como queria dominar o pecado se ele não tem livre-arbítrio? Ponto. E mais a sequência da história vai nos mostrar. Mas esse não é o assunto aqui. Aqui nós estamos falando de evangelização, pregar os gentios, uma igreja hebreia na casa de um gentio. Agora vamos falar, né? O que aconteceu ali no momento que Pedro estava pregando, o Espírito derramado sobre os gentios. Divisão 3, subdivisão primeira do ponto 3, o batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, que está no versículo 44 e 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Vamos lá. É a lição 13 que a gente vai estudar, mas temos que aqui. Hoje é a leitura bíblica, estuda aqui, não importa que depois até a gente volte ao mesmo assunto. Depois até vou fazer um comentário aqui, rapidamente para os irmãos. 15 e 16. Depois disto voltarei e retificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei nas suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Essa é uma referência que ele fala sobre a questão do batismo com o Espírito Santo nesta ocasião. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Gálatas 3, 14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel 2, 28, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas, sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Isso é 2,39. E faremos, irmão, essa promessa pertence a nós, a vós e a todos quantos o nosso Deus chamar. Somos nós hoje no século XXI. Eu e você, todos que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa de Deus. Nós, pentecostais, acreditamos que a experiência da salvação e a do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, são diferentes. Alguns irmãos creem que a salvação e o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Por que cremos? Porque não vê em vários textos coisas diferentes, momentos diferentes. Aqui na casa de Cornélio até podemos dizer que foi concomitantemente, mas em outros momentos não. Então o que acontece? É uma promessa de Deus. E, digamos assim, para a bênção ser completa, é necessário, é importante, o Senhor até falou que nós temos que pedir o Espírito Santo a Deus. O Espírito Santo já está derramado. Então, buscar essa promessa. Mas sempre lembrando, que sempre falamos e ensinamos aqui. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são ferramentas para a evangelização. Eu não tenho que receber o batismo do Espírito Santo para que alguém me ache um super crente maior do que outros crentes que não são batizados com o Espírito Santo. Não é para isso. Não é essa a finalidade. E ferramentas para pregar a palavra de Deus. Isto é muito importante a gente entender. Veja que a promessa pertence a nós, a vós e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E essa experiência, embora em alguns momentos o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e com os dons espirituais manifestados, em um momento da história da igreja, ela ficou mais escassa.
mas se você for ver a história da igreja, sempre há relatos em momentos diferentes que ela acontecia. Na história moderna, veio acontecer, mas depois do movimento pentecostal moderno, Rua Azusa, e antes um pouco até em Topeka, então não vou entrar aqui na história, já acontecia o movimento, mas na Rua Azusa se expandiu, e o movimento pentecostal chegou a todo o mundo, e hoje nós temos igrejas, está tão grande que até surgiu o neopentecostalismo e outras coisas mais, mas veja bem, meu amado irmão, o poder do Espírito Santo é necessário para a igreja. Ele vai falar isso aqui depois, em algum momento. Então, ali naquele momento, Pedro pregou, enquanto Pedro prega, aquelas pessoas falam línguas estranhas, são batizadas com o Espírito Santo, e eles entendem que eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor. Ele diz aqui, termina até esse ponto: eu, você e todos que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. A promessa não está especificada para reis, profetas, sacerdotes, pastores, apóstolos, bispos, não. É para todo aquele que quer. Até porque o Senhor disse, em meu nome expulsarão demônios, curarão gente. Então ele já está falando aí de operações futuras daqueles que são cheios do Espírito Santo. Agora vamos para o Espírito recebido. Como vinham logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eu vou pedir licença para tomar um pouquinho da o que é minha garganta seca. Ele vai seguir isso um pouco no ponto seguinte. Vamos falar alguma coisa aqui que temos ensinado muitas vezes na igreja. Vamos lá. Entendendo, há hoje irmãos que creem de uma forma diferente, mas vamos seguir aqui o padrão, especialmente da Assembleia de Deus. Que para que você seja considerado alguém que foi batizado com o Espírito Santo, você tem que ter o dom de línguas. Ou melhor dizendo, o sinal de línguas. Ponto. Depois de batizado com o Espírito Santo, então é necessário buscar os dons espirituais, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, 14. E entre esses dons existe o dom de língua e o de interpretação de língua. Pastor, qual o senhor acha aqui a diferença? Primeiro, o dom de língua, ou a evidência de línguas, é dada na hora do batismo com o Espírito Santo e, na minha concepção, no meu ensinamento, na minha exegese bíblica, pode ser que você seja batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas naquele momento, e depois busque os dons espirituais e não fale mais em língua estranha, porque senão não haveria necessidade de ter o dom de língua, porque se todo batizado com o Espírito Santo já fala línguas, porque tem aquele sinal, e aí já passa a falar, não haveria necessidade de Paulo falar de um dom de línguas e interpretação de línguas. Até porque também, no dia do Pentecoste, não houve necessidade de interpretação de línguas. Então pode ser, e aqui também não, em Cornélio. Eles ouviram falar lá no dia do Pentecoste, cada um na sua língua. A língua não era Pedro, Tiago, João, aqueles outros homens ali, os 120, não conheciam a língua que estavam falando, mas falaram uma língua estranha e quem ouviu entendeu na sua própria língua. Aqui não sabemos exatamente como foi o entendimento, em que língua eles falaram, mas também era uma língua que eles não conheciam, mas que eles entenderam que estavam glorificando a Deus, como diz o texto. Ok? Agora, eu sou batizado com o Espírito Santo, falei língua no momento de ser batizado com o Espírito Santo, enfim, você vê esse sinal. Agora vou buscar os dons espirituais. Recebo o dom de línguas. Há duas maneiras que pode acontecer. Eu oro para que interprete, que eu possa interpretar aquele dom de língua, ou, até o que é mais usual, que outro interprete. Já vi isso na igreja acontecer lindo, o irmão está na congregação, num culto público, especialmente um culto que às vezes é mais voltado para uma vigília, o irmão começa a falar a língua numa parte da igreja, e outro irmão interpreta em outro lugar, e outro irmão fala de novo, o irmão interpreta e a igreja é edificada.
quando eu falo línguas, eu sou edificado, seja dentro da minha casa, e dentro da minha casa, meu amado irmão, um lugar privado, eu posso falar em voz alta, posso falar bem audível, porque só eu estou ali. Quando na igreja, a Bíblia diz o seguinte, eu devo falar, está lá na orientação de Paulo, 1 Coríntios 12, 14, se houver quem interprete. Eu posso até falar língua estranha, mas de uma forma, praticamente só para mim. Há quem interprete, então você fala em tom alto e a outra pessoa interpreta e a igreja é edificada. Porque até Paulo diz, senão vai haver confusão, e aí tem uma lista de fale 2 ou 3, haja quem interprete. É algo diferente que a gente vê no pentecostalismo moderno, mas não quero comentar isso aqui, porque não é assunto da lição estudar sobre línguas, é que o Espírito foi recebido. Como vemos no ponto 1, a necessidade. Então foi completo. A pregação, a aceitação a Cristo, o batismo com o Espírito Santo, naquele momento na vida daquelas pessoas. Agora vamos para a última subdivisão, Pentecoste, visto e ouvido. Ele vai terminar a citação desse ponto com isso. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa do Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, em Atos 2,4. Inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, como ele diz aqui em Atos 11, 15 a 18. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Eu vou falar algo que é do meu pensamento, uma interpretação minha. Não quero dizer que isso tem que se tornar-se uma doutrina, pensar assim, pregar-se assim na igreja, repetir a todos os 4 ventos da terra isso. Talvez o Senhor tenha batizado com o Espírito Santo, que o Senhor poderia fazer posteriormente. O Senhor não tem tempo para batizar com o Espírito Santo, não é a hora que eu quero, que o líder quer. É a hora que o Senhor quer, da maneira que Ele quer, explica muito claro lá no ensinamento de Paulo aos Coríntios em 12, 14. Mas Ele fez daquela maneira até para que Pedro quebrasse as suas barreiras e depois ele pudesse quebrar as barreiras daqueles outros que se colocaram ao contrário. Porque Pedro não foi só justificar depois, se você pegar o texto da hora aqui, está na leitura bíblica em classe. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Pedro estava pregando ainda. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhados que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então naquela hora Pedro já falou lá na casa de Cornélio, eu posso recusar batizar nas águas? Porque provavelmente aqueles crentes que eram da circuncisão, que foram com Pedro e Jope, quando chegaram lá e Pedro pregasse, o pessoal falou, eu quero aceitar Jesus, e agora Pedro resolvesse batizar eles iam se colocar contrário a Pedro. Mas com a descida do Espírito Santo, com o poder manifestado, pode ouvir e falar a língua, magnificar a Deus, então essa barreira foi quebrada, e aí Pedro então pôde fazer, e posteriormente, quando ele volta a Jerusalém e é questionado, também ele usa o mesmo argumento para que tal coisa fosse aceita por eles. Mas o que ele frisa muito aqui é o Pentecostes gentílico, o Pentecostes judaico, colocando entre aspas as duas coisas, o gentílico na casa de Cornélio e o judaico lá em Jerusalém, foi marcado pela experiência do Espírito, caso de visto e ouvido. Eles viram, eles falaram em língua estranha e ouviram aquilo que eles falavam. Precisamos do poder pentecostal, precisamos do batismo com o Espírito Santo, precisamos da unção de Deus. Mas volta a falar o que falamos mais uma vez lá. Sempre para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, para que haja edificação, que haja correção, que haja tudo aquilo que é necessário para a Igreja de Cristo. Aquilo que vai fazer a gente crescer espiritualmente, ser edificado como corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor,
porque isso aconteceu lá também na casa de Cornélio. Conclusão: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Mais um texto dentro daqueles citados, eu já li esse aqui, não, acho que eu nem li aqui Tito 2:11 não, mas se li, vou ler de novo, se li, já vou ler de novo. Então, aqui, ó, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor e raça, que abrem o seu coração a poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcado pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, a conclusão é um pouco um resumo daquilo que estudamos. Então, vamos lá. Pedro tinha seus preconceitos, os quebrou, revelando para ele algo importante. O anjo apareceu a Cornélio, mas o anjo não pregou a palavra a Cornélio. O anjo mandou ele procurar Pedro e dizer o que tinha que fazer. Pedro obedeceu e foi. E ali o Senhor operou maravilhas, batizando com o Espírito Santo e salvando aquelas pessoas. Mas ainda era, como diz aqui, uma igreja hebreia na casa de um gentio. E como eu disse durante a lição de hoje, semana que vem, já estamos terminando a lição assim, nós vamos estudar o caráter missionário da igreja de Jerusalém e nós vamos ver a igreja em Antioquia. Estaremos estudando a primeira igreja completamente gentílica. Vamos ver Barnabé chegando lá, provavelmente vou estudar um pouco depois quando ele chama Saulo para ajudar, e pela primeira vez, não numa igreja que surgiu entre hebreus, mas uma igreja surgida entre gentios, aquelas pessoas foram chamadas pela primeira vez cristãos. Então, aqui ainda tinha um pouco do caráter hebreu. Lá na frente nós vamos ver. Nós somos hebreus? Não. Nós somos gentios convertidos a Cristo Jesus. E todos esses, Deus tinha Israel e tinha os gentios. E dentre esses dois povos, como diz lá em Gálatas, a barreira de separação caiu e Deus tirou um novo povo, que é a igreja, a qual foi chamada para pregar a palavra. Outra coisa importante que aprendemos, fique bem gravado no seu coração. Não espere um anjo. Aconteceu no caso de Pedro, né, por uma situação específica. Mas não espere um anjo te dizer, vá pregar para Manuel, para Joaquim, para Pedro. O Senhor já mandou você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula da Escola Dominical. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus.